Olá, pessoal. A gente está entrando na unidade 4, vamos falar sobre gastronomia hospitalar, né? Esse é um tema bastante importante, né, que vem crescendo ultimamente a relação aí entre o nutricionista e o gastrônomo ou chefe de cozinha. Por isso, para a gente é importante conhecer essa relação e esse conceito, tá? As competências da unidade, né? Na unidade 4, o que a gente vai trabalhar? Então, falar um pouquinho sobre as estratégias para melhorar a palatabilidade das dietas oferecidas, né, principalmente no âmbito hospitalar ali, apresentar as técnicas gastronômicas aplicadas à proposta de uma culinária com teores reduzidos de lipídios, de sódio, de potássio, como algumas patologias requerem, né, ou aumento de proteínas e calorias para a gente tratar doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, as doenças cardiovasculares, hipertensão, doença renal crônica, a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para ajudar esses pacientes. Aprender como planejar dietas com necessidade de restrição de glúten, lactose e açúcar, né? Sempre visando o uso de alimentos naturais e que atuem de forma a reduzir o risco de adoecimento da população. Então, a primeira unidade vai ser gastronomia hospitalar. Então, a gastronomia aí atuando como um diferencial para a gente, né, na dietoterapia, dentro do ambiente hospitalar. Então, para que serve, né? O que a gente pode ter de proveito com o paciente quando a gente oferece um serviço de gastronomia hospitalar ou quando a gente se preocupa? A gente sabe que a alimentação dentro do hospital, né, a dietoterapia, a gente tem a intenção de melhorar o cuidado para esse paciente, de melhorar a sua qualidade de vida e de restaurar a sua condição, seja a sua condição nutricional, seja equilibrar a sua patologia, manter em equilíbrio, né, sua patologia que talvez esteja aí em descontrole, a gente consegue isso com a ajuda da dietoterapia também, tá? Então, melhorar esse estado nutricional, né? Dentro do hospital, então a gente vai adequar a alimentação com o estado clínico do paciente. Então, para muitas vezes manter, né, a sua saúde ou recuperar a sua saúde, além de pensar na qualidade de vida desse indivíduo. Então, se a gente pensar lá nos pacientes que são graves, né, que estão às vezes no estágio terminal dentro do hospital, a gente pensa na gastronomia, ou na dietoterapia, como uma forma de conforto também, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, o indivíduo está muito debilitado, ou então ele tem lá uma doença que já está no cuidado paliativo, que não tem mais possibilidade de cura e que já está na fase terminal, né? Muitas vezes a gente usa a gastronomia ou a dietoterapia como uma forma de conforto para esse indivíduo. Tá? A gente tem que lembrar disso também, né? Só para promover um estado nutricional adequado, corrigir deficiências ou tentar proporcionar a cura, né, através da alimentação. A gente precisa pensar também na emoção, no sentimento, né, que esse indivíduo dá nesse momento aí tão importante da vida dele. Então, para a gente relembrar aqui alguns conceitos, dietoterapia, a ciência que promove saúde por meio da alimentação, né, aplicando a dieta como princípio terapêutico. Finalidade é oferecer para o nosso corpo tudo o que ele necessita, né, para que ele consiga combater ou amenizar ou manter, né, as suas funções vitais e algum tipo de doença, de enfermidade, né, que porventura possa estar presente naquele momento. Então, os nutrientes aí, a nutrição adequada vai ajudar o nosso corpo a restabelecer-se e restaurar, né? E a gente também não pode esquecer da questão psicológica do indivíduo, né? De forma a manter ou recuperar o estado nutricional, mas também que o estado emocional tem a ver com tudo isso. Uma estratégia de trabalho, né, da nossa profissão, que abrange também uma equipe multiprofissional. Então, a gente vai englobar aí o chefe de cozinha, né, o gastrônomo, todos aqueles que fazem parte aí do ambiente, tá?
Terapia nutricional e dietoterapia. Então, a dietoterapia, a gente viu, né, que a gente vai utilizar aí os princípios dietoterápicos nas estratégias alimentares, aqueles indivíduos que conseguem manter o consumo de alimentos, principalmente pela via oral. E terapia nutricional, a gente vai pensar, a gente pode também considerar a via oral, mas a gente vai pensar muito mais em uma via enteral ou uma via parenteral, tá? Então, a gente, no âmbito hospitalar, é assim que a gente classifica aí essas duas questões, né? Paciente, hoje a gente tem aí uma designação um pouco diferente, né, para o nosso paciente. A gente pode considerar ele como um cliente ou como um usuário, né, apesar dos conceitos, né, a palavra em si ser um pouquinho diferente, mas dentro do ambiente hospitalar a gente acaba usando muito mais hoje a palavra cliente do que a palavra paciente em si, né? Então, há preferência pelo uso do termo cliente, que designa aí qualquer comprador de um bem ou serviço, né? Incluindo quem confia sua saúde a um trabalhador da saúde. Indica a existência de um contrato terapêutico, dando uma ideia de poder de decisão e equilíbrio de direitos. Paciente, a palavra no sentido do indivíduo que sofre, se submete passivamente, sem criticar o tratamento recomendado. Então, a gente acaba utilizando, né, paciente ainda, mas hoje o termo preferido, né, preferível, é o termo cliente, em todas as situações, seja no ambulatório, seja num consultório, seja dentro do ambiente hospitalar. E o usuário é o indivíduo que usa determinado produto ou serviço, né? E tratando aí da saúde, envolve tanto o cliente como seu acompanhante, o trabalhador, gerente da instituição, como o gestor do sistema. Aí a gente tem um englobamento total de todos aqueles que estão envolvidos nesse sistema, né? Dietas terapêuticas, a gente já viu um pouquinho sobre isso, né? Que vocês já viram, a gente viu em base da dietoterapia, o que a gente tem dentro do ambiente hospitalar que a gente pode oferecer para o indivíduo de acordo com as condições clínicas que ele apresenta. Então, se destina a um público, né, enfermo principalmente, com algum tipo de restrição alimentar e nutricional específica, daí a gente precisa de uma modificação da dieta padrão. Então, a gente vai passar bem rapidinho por isso, porque a gente já viu, né, na outra disciplina. Então, a gente tem as dietas de rotina, que são aquelas para indivíduos que não necessitam de restrições ou modificações na composição nutricional, né, mas podem apresentar aí modificações quanto à consistência de preparação. As dietas modificadas, então, aquelas que sofrem alteração na quantidade de um componente, então, o conteúdo de sódio, né, ou conteúdo de sal, conteúdo de fibras, ou do conteúdo de líquido, ou do conteúdo de potássio, que a gente vai ver também, que algumas doenças aí a gente precisa controlar, né, esse consumo, tá? Mas que a gente pode manter as mesmas características da dieta de rotina com relação à proporção de nutrientes. Então, a gente pensar nos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, a gente mantém a mesmo equilíbrio, mesma proporção, tá? Dietas especiais, a gente tem as planejadas para atender aí uma necessidade específica da patologia, daí com alteração na proporção entre os macronutrientes. Por exemplo, uma dieta hipogordurosa, hipocalórica ou hiperproteica, tá? Ou no teor de outros componentes também a gente pode pensar numa dieta especial, ok? Dietas modificadas de inconsistência a gente já viu na outra disciplina, então a gente vai passar bem rapidinho, que é a dieta livre, a dieta branda, né? A gente tem aí as orientações específicas para cada um. Dieta pastosa, quando que a gente vai usar, tá? Dieta líquida completa, dieta líquida restrita. Então, tudo isso que a gente já viu bem rapidinho. Desnutrição hospitalar, a gente sabe que isso é muito importante, que a gente tem uma prevalência muito alta, né, da desnutrição dentro do ambiente hospitalar. Então, por isso, o trabalho aí da gastronomia pensando em tentar prevenir ou recuperar da forma mais breve possível esse estado nutricional do indivíduo para a gente reduzir os custos hospitalares, né? A gente sabe que, apesar de ser uma crescente aí no mundo
dos hospitais, né? Não é bem a realidade que às vezes a gente encontra, principalmente em hospitais menores, principalmente no interior. Em São Paulo, a gente já tem esse conceito muito bem estabelecido, com a hotelaria, a gastronomia hospitalar, né? No interior, a gente ainda tem uma certa resistência, ou talvez em relação a custo mesmo, né? Não tem aí bem estabelecido a importância da atuação nesse sentido aí relacionado à gastronomia hospitalar, tá? Então, a desnutrição, né? Ela pode ser pré-existente à admissão no hospital ou desenvolvida durante o período de internação. Então, existem alguns fatores que contribuem aí para o aumento, né, da prevalência desse diagnóstico. Por exemplo, pouca atenção dada à alimentação, no que se refere às trocas alimentares, mudança de hábito e horário das refeições, né? Falta de temperos e molhos, temperatura incorreta, monotonia dos cardápios e consistência dos ingredientes. Então, quando o cuidador ou um profissional, ele não se atenta às necessidades do indivíduo, né? Então, a gente pode ter aí essa alteração. Alterações biopsicossociais, efeitos colaterais de medicamento, alterações da saúde física e mental ou sintomas relacionados à doença, né? Tempo de internação e restrição de alimentos também pode levar aí a um processo de desnutrição. Então, algumas patologias, a gente tem a desnutrição como quase uma consequência mesmo, né? Os pacientes oncológicos acabam sofrendo bastante com a desnutrição por conta do próprio tratamento, por conta da condição da doença, muitas vezes. Doença renal crônica, a gente também tem uma alta prevalência de desnutrição, mesmo o paciente que não está internado, né, também por conta do tratamento em si, das restrições alimentares que a patologia demanda, ok? Então, dentro do ambiente hospitalar, o que a gente tem, né? Baixa aceitação das dietas, muitas vezes, né, por conta de vários fatores também, tá? Às vezes é o idoso que fica sozinho no hospital, que não tem um familiar que possa acompanhar, e acaba reduzindo bastante o consumo, e assim por diante. Então, a gente precisa aliar a satisfação e aceitação da dieta, né, que está ligada à avaliação sensorial das preparações, isso também é importante, é só a gente pensar na gente, né, quando a gente está bem, aí pensando no indivíduo doente, é quando a gente está saudável, a gente se atrai, o alimento atrai pela aparência dele, quando está doente, isso fica muito mais importante, né? Então, aparência, forma, volume, cores e combinações, odor, temperatura, sabor, consistência e textura. Algumas instituições, né, têm tentado reverter essa realidade com a gastronomia. Então, abre aí uma possibilidade de proporcionar uma alimentação adequada em nutrientes com melhor aceitação, com uma melhor apresentação daí também desses pratos, né? Com isso, a gente consegue prevenção da desnutrição, recuperação mais rápida do estado nutricional e reduzir aí nas complicações do paciente internado, né? Relacionadas ao tempo de hospitalização. A gente consegue reduzir custo, principalmente com isso, tá? Definição de gastronomia hospitalar, arte de conciliar prescrição dietéticas, restrições alimentares de clientes, a elaboração de refeições saudáveis e nutritivas, atrativas e saborosas, a fim de promover a associação de objetivos dietéticos, clínicos e sensoriais, fornecendo uma nutrição equilibrada aliada ao prazer que o ato de comer pode oferecer, né? Isso a gente sabe muito bem. E aqui a gente alia, né, técnica dietética com a gastronomia, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de refeição oferecida aos pacientes antes e após as intervenções gastronômicas, né? Como é que a gente tem aí a mudança de apresentação e como que isso reflete, né? No indivíduo que está observando aí o prato, tá? Então, a gente tem aqui antes e depois da intervenção gastronômica, né? Então, aqui a gente tem antes e aqui a gente tem depois. É a mesma preparação, né? O mesmo prato, frango assado, mas olha aqui o cuidado na hora de colocar, né, essa preparação, na hora de montar, né, um corte diferente, uma apresentação diferente, como muda os nossos olhos, né? Aqui também a mesma preparação e como a gente consegue ter um outro olhar em relação a isso, né? Isso que é importante,
tá? A diferença aqui, então, a mesma comida, a gente não teve nenhum custo adicional, com certeza aqui, a não ser uma mão de obra, um cuidado maior, né? Talvez um tempo maior aí dedicado à montagem desse prato, mas que impacta de forma importante na qualidade de vida do nosso paciente, né? Na aceitação, muitas vezes, tá? Dessa alimentação. E custo, a gente acabou de falar. É possível implementar seus conceitos de forma bem mais simples e que não apresentem grande impacto no orçamento. Vocês viram no slide anterior que a gente tem a mesma preparação, apenas um cuidado na hora de montagem, né? Talvez isso a gente tenha um impacto na mão de obra, como eu falei, mas se for um serviço bem organizado, pessoal bem treinado, às vezes nem isso a gente tem, tá? Um impacto muito grande. Então, fundamental que, independente do volume de dinheiro investido, o cliente, né, ele perceba um cuidado especial por parte da equipe. Então, fazendo com que essa refeição deixe de ser apenas uma bandeja com comida, colocado de qualquer maneira, e seja um instrumento, né, que represente o valor nutricional, o valor estético e, consequentemente, né, o valor que o indivíduo representa dentro da unidade hospitalar. Então, o cuidado que a gente tem com a vida dele, né? Custo-benefício, a gente não tem dúvida de que a implementação do serviço de gastronomia é muito relevante, né? E, portanto, deve ser fortemente considerada pelos gestores. E nossa função, né, trabalhando junto com o chefe de cozinha e como nutricionistas, é de mostrar, né, isso para os gestores, tá? Então, como que a gente faz essa parceria? A nutricionista vai fazer a definição e formulação do cardápio com o objetivo de atender às necessidades nutricionais dos indivíduos, né, em situações especiais, considerando estado nutricional e quadro clínico. E o chefe de cozinha vai auxiliar na seleção e compra de gêneros, aplicação das técnicas de cocção para o preparo e aproveitamento máximo dos alimentos, né, a fim de garantir aí o sucesso da preparação, fazendo com que a comida seja objeto de prazer para os pacientes. Então, a gente tem funções muito bem definidas, ninguém vai ocupar o lugar de ninguém dentro da instituição, que às vezes isso é um medo, né, dos profissionais. Ah, eu vou perder porque ele vai ocupar. Não, cada um tem seu espaço, né? O importante é que a gente tenha o domínio sobre o nosso espaço. Isso é extremamente importante em qualquer profissão. E independente do profissional que a gente vai trabalhar, seja com o chefe de cozinha, seja com o médico, seja com o enfermeiro, qualquer que seja, né? A gente precisa saber o nosso espaço para que a gente consiga o respeito pela nossa posição, tá? O que é extremamente importante vai ser um diferencial muito grande em relação à gastronomia hospitalar. Fichas técnicas. Vocês viram isso também em técnica dietética, né? Então, a montagem de uma ficha técnica, como que a gente faz, quais são os preceitos, né, de ficha técnica. Então, isso é extremamente importante num serviço, mesmo que não seja dentro de um ambiente hospitalar, né, seja numa unidade de alimentação e nutrição dentro de uma empresa, um restaurante comercial, qualquer que seja. Ficha técnica é a alma, né? A gente precisa ter ficha técnica. Então, a gente vai ter aí, para que também qualquer colaborador, né, possa seguir e apresentar um mesmo prato com as mesmas características. Então, essa é a importância, padronização. A ficha técnica vai nos dar padrão, tá? Além de, para o controle de custos, desperdício de alimentos, né? Para a gente conseguir fazer um planejamento adequado, tá? E para que a gente tenha esse padrão. Então, no serviço de nutrição e dietética, a ficha também é utilizada para garantir que o valor nutricional, né, seja alcançado. Então, a gente precisa colocar nessa ficha as principais características nutricionais da preparação, tá? Então, isso é muito importante também no ambiente hospitalar, tá? Palatabilidade, outra questão importante, né? Que algumas doenças específicas podem alterar a palatabilidade aí de pacientes hospitalizados. Então,
Então, os pacientes oncológicos que fazem quimioterapia, radioterapia, né, vão ter aí uma perda de apetite, a hipogeusia, distorção no paladar, disgeusia e xerostomia, que é a boca seca. Então, eles sofrem muito com isso, tá? Às vezes, até a água tem sabor alterado. Cheiro. A água não tem cheiro, né? Mas eles sentem o cheiro da água e normalmente não é um cheiro agradável, tá? Esses pacientes a gente consegue fazer com que eles se beneficiem utilizando ervas, temperos e ervas aromáticas aí, condimentos na preparação, a fim de promover uma melhor aceitação e melhorar um pouco essa questão do paladar, tá? A hipogeusia também está relacionada aí com a deficiência de zinco em pacientes portadores de acrodermatite enteropática, que é uma doença autossômica, tá? Que acarreta uma desordem na absorção de zinco, que pode levar aí a essa alteração, tá? Em outras situações, como o alcoolismo, mulheres grávidas e idosos, a gente também pode ver essa deficiência de zinco, tá? Então, preparar alimentos para um público hospitalizado, que exige habilidade e conhecimento sobre técnicas dietéticas e ingredientes que possam facilitar a aceitação da alimentação por parte dos clientes internados. Então, uso de aros de corte e formatação, criando uma apresentação diferenciada, né? Isso é legal. O emprego de ervas, condimentos nas dietas com quantidades reduzidas de sal, para que a gente aumente aí o sabor dessa preparação, sem precisar, né, depender do sódio, do sal para isso. Tempo correto de cocção, adição de molhos, a gente consegue melhorar, por exemplo, principalmente na xerostomia, né, que é a boca seca, que é a falta de salivação. Então, a gente consegue melhorar bastante uma comida mais úmida para esses pacientes, né, pensar nisso. Então, são medidas simples, de baixo custo, que contribuem de maneira importante nas refeições, para que as refeições tenham um sabor e visual mais agradáveis. Então, a gente não está falando aqui de ingredientes caros, né, de ingredientes sofisticados, de preparações sofisticadas. A gente está falando de preparações simples, mas que tenham um cuidado na hora da montagem e na hora de pensar como a gente consegue melhorar, tá? Essa apresentação. Por exemplo, né, uma questão importante que a gente vê são as marmitas. Né? Marmita, difícil ter uma boa apresentação, né? Porque a comida vai toda misturada lá dentro. Bem diferente daquela instituição que tem uma apresentação, né, de comida separada. Então, o arroz separado do feijão, que não vem tudo misturado, até na hora que você destampa, né, a bandeja, já o aroma é completamente diferente. Então, na restrição clínica, com pouca variação de ingredientes disponíveis, a gente consegue investir na apresentação e montagem da bandeja do cliente, buscando maior apuro estético por meio da louça diferenciada, dos talheres, do guardanapo, disposição dos alimentos no prato. Isso já vai ser um diferencial muito grande para o indivíduo, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos disso, né? Então, como é que a gente pode fazer uma apresentação muito melhor, né, com o mesmo ingrediente, muitas vezes, tá? Então, faz uma diferença muito grande, né? Como que a gente consegue melhorar a apresentação dos pratos sem elevados investimentos? Então, variar os alimentos usados no preparo, né, das refeições, quanto maior a variedade, menos monótono o cardápio. Aproveitar a cor, porque isso enriquece visualmente nossas preparações. Então, nas aulas práticas de técnica dietética, vocês tiveram lá alguns exemplos disso, né? Então, tinha aulas que ficava tudo amarelo. A gente monta um prato, tudo da mesma cor, monocromático, né? Não tem muita graça, não tem muita alegria. Então, se a gente consegue variar bastante a cor dos alimentos, né? Pensar nisso, sem precisar investir em ingredientes caros, a gente já tem uma outra visualização do indivíduo pelo prato, né? Preferir os alimentos de safra e frescos, né? Sempre alimento da safra tem o menor preço, agregam mais sabor, qualidade nutricional e também a gente consegue agregar um visual melhor aos pratos, tá? Variar a textura dos legumes e verduras, então a gente pode pensar em legumes, né, e verduras crus, ralados, purês, refogados, cozidos, e aí também
pensar no grau de cocção, né? Às vezes deixar um pouco mais al dente, às vezes deixar um pouquinho mais amolecido aí, para a gente variar um pouquinho a forma de apresentação, tá? Acrescentar frutas, queijos, ervas ou molhos às saladas, né? Isso também cria um diferencial, né? Fica mais bonito, fica mais colorido. Variar a técnica de corte dos alimentos, tá? Monte o prato com delicadeza, organizando os alimentos no espaço disponível e não exagere no tamanho das porções para que a gente tenha um bom equilíbrio aí e apresentação. No final das preparações, acrescente tomate cereja, salsinha, cebolinha, salsa crespa, folhas de manjericão, hortelã, alecrim, azeite ou flores comestíveis para decorar. Importante lembrar, tá? Seja para o paciente hospitalizado, seja para qualquer outra atividade que vocês forem pensar aí no ato de enfeitar. Tudo que vai para o prato deve ser comestível. Então, a gente não deve utilizar nenhum produto que não possa ser consumido, tá? Para enfeitar um prato, para enfeitar uma preparação. Então, a gente só pode adicionar produtos que podem ser consumidos. O mel, azeite ou molhos podem ser elementos decorativos do prato, além de agregar bastante sabor, né? E para isso, claro, para a gente colocar aí, por exemplo, um mel como um agente de sabor em algum molho, alguma preparação, a gente também precisa conhecer um pouquinho aí do paladar desse indivíduo, né? Se ele gosta que misture o doce com o salgado, tem gente que tem aversão a isso. Aí a gente não vai conseguir agradar, tá? Recursos da gastronomia para dietas modificadas em consistência. Então, a gente pode oferecer benefício para os pacientes quando a gente oferece preparações picadas, amassadas, alimentos moídos ou na forma de purê para modificar a sua textura e evitar a monotonia, né? Porque comer tudo sempre do mesmo jeito acaba enjoando. Então, dietas líquidas e pastosas, a gente pode aí, pensar na aparência, né? Então, a gente consegue, com mucilagens, gelatinas e farináceos, possibilitar a criação de formas diferenciadas para esses alimentos, sem alterar a consistência de forma importante. Então, isso é uma técnica que a gente pode utilizar dentro da gastronomia para a gente mudar a aparência, a consistência a aparência dos alimentos que são oferecidos e evitar a monotonia, né? Acho que a gente comentou em algumas situações, né? Por exemplo, o paciente tem vontade de comer uma feijoada, mas ele não tem restrições importantes em relação à quantidade de gordura ou as carnes que vão na feijoada, nem ao feijão preto, mas sim só em relação à consistência. Então, aí o familiar às vezes pensa, vamos bater tudo no liquidificador e oferecer para ele. Oferece uma gororoba batida lá, tudo misturado, horrível, né? Então, será que não dá para a gente pensar aí no arroz, como é que a gente consegue oferecer um arroz, né? Um prato bonitinho, mas com tudo separadinho, né? Para a gente manter aí a impressão de que o indivíduo está comendo uma feijoada de verdade, né? O arroz bem cozido, bem papa, na consistência que ele necessita, mas ali, sem misturar com o feijão, que pode ser o batido, né? Com as carnes, porque aí a gente vai ter o sabor, né, pronunciado, mas sem estar todo misturado, né, tá? A gente consegue fazer isso. A gente também aí tem os espessantes, né, que podem ajudar aí a criar uma consistência para a gente ter aí um visual diferente, tá? Ou outros recursos gastronômicos, como o roux, né? Vocês viram na aula prática, né? O roux que ele serve para dar corpo, né? Engrossar um molho, deixar ele mais consistente, com uma outra consistência, não deixar ele todo ralo, né? Então, a gente pode usar essas técnicas aí para auxiliar ou ajustar a textura conforme a necessidade, e aí a gente consegue dar sabor, cor, aroma e brilho para as preparações, tá? Importante a gente estar atento às restrições alimentares dos pacientes ao empregar qualquer uma das técnicas citadas, tá? Como eu falei, o indivíduo só tem uma restrição em relação à
Consistência, ok. Ele tem restrição a algum ingrediente, então a gente precisa pensar se na técnica que a gente vai utilizar não usam algum ingrediente que é restrito para aquele paciente, tá? Sempre pensar na condição clínica, nas comorbidades que ele apresenta como um todo, sempre, tá? Então a gente tem aqui algumas técnicas, né? O slurry, liaison e o roux, que são técnicas de ligação que utilizam ingredientes para dar textura, tá? Então, um vai utilizar o amido, né, farinha de arroz ou araruta, né, a maisena, farinha de arroz ou araruta, dissolvido em líquido frio. Não precisa ser cozido por muito tempo, de 3 a 5 minutos. Aí, deve ser adicionado lentamente ao líquido quente, mexendo sempre para não formar grumos, né? Uma mistura aí de 20% de gemas e 80% de creme de leite é usada no final de preparos, né? O cozimento das gemas dá uma textura aveludada aos líquidos, então a gente consegue uma consistência diferente. E o roux, a gente utiliza bastante ele como espessante, né? Então, tanto aí a farinha quanto a gordura, que é essa combinação, né, de gordura e amido em partes iguais, né? A gente vai ter uma condição aí que vai trazer um espessamento aí para as preparações. Então, a gente consegue espessar, tá? Tirando essas técnicas que tem com produtos naturais, a gente tem no mercado hoje também alguns espessantes, né, de diversas marcas. Então, a gente tem o Chicken Up, a gente tem da Resource, o espessante, o Biocen também, o Spefor e o Nutilis. Então, são vários fabricantes, né, marcas diferentes que também têm a mesma função dos elementos que a gente viu no slide anterior, tá? Que é garantir um espessamento aos indivíduos que não conseguem, por exemplo, tomar um líquido bem ralo, como água, né? Existem condições que a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Pra gente pensar, né? Como você gosta de ser tratado quando está doente? Então, isso que a gente precisa pensar quando a gente vai orientar uma família, né? Quando a gente vai orientar um cuidador e quando a gente trabalha dentro de uma instituição. É valorizar o ser humano que vai receber aquela alimentação, né? Então, como é que a gente gostaria de ver o nosso prato montado? Né? Como é que a gente gostaria de receber esse alimento? Como que a gente imagina que a gente conseguiria comer melhor, né? Nessa situação? Então, vejam que a gente não precisa de elementos caros, né? De preparações sofisticadas, apenas o cuidado na hora de fazer essa distribuição. É claro que vai depender muito da instituição, né, que a gente trabalha. Nem sempre a instituição tem louças adequadas, tem bandejas, né? Mas a gente pode tentar melhorar isso no próprio Marmitex, por exemplo, tá? Pensar aí formas de trabalhar isso dentro de um Marmitex mesmo, né? Se a gente não tem, se a gente não tem bandejas, né, talheres, louças sofisticadas para poder servir, a gente pode pensar no cuidado de apresentação. Então, aqui, o que poderia ser melhorado? O que poderia ser modificado nesse prato, né? A forma de apresentação do alimento, né? A forma de distribuição daqueles alimentos, né? Então, olha a diferença, né? Talvez uma mesma preparação, olha como a gente pode causar um outro impacto para quem está recebendo essa alimentação, tá? Então, uma dieta infantil, garantir um pouquinho de alegria aí para a criança, às vezes até ela se interessa em comer alimentos que ela não consumiria normalmente, né? Porque tem ali um rostinho, um palhacinho, uma dieta pastosa, com uma apresentação diferenciada, né? Utilizando os espessantes, a gente consegue aí ter uma outra ideia do que está sendo servido, tá? Então, observar cortes, observar maciez, textura, estrutura, talheres e pratos disponíveis, né? Tudo isso pensando no que a gente tem para a gente conseguir melhorar. Né? Um prato da pediatria, então, um purê, cenoura cozida, carne moída, a gente consegue transformar o prato, né, do que só uma apresentação sem graça. Uma dieta pastosa, né, colorida, não precisa ser uma coisa sem graça,
né? A gente pode pensar em estratégias para conseguir melhorar essa aceitação, tá? Lembre-se de um momento que você esteve doente ou passando mal na sua vida. Então, existe algum alimento que lembre esse momento? Você sentiu vontade de consumir algum alimento específico nesse momento? Você deixou de sentir vontade de consumir algum alimento? Então, esses questionamentos aí servem como um exercício para vocês, né? Vocês pensarem aí em algum momento, às vezes, sei lá, uma virose, uma gripe muito forte, que vocês ficaram de cama. Então, o que vocês não gostariam de comer, né? E o que vocês... eu amaria comer agora, por exemplo, uma sopa, uma canja, né? Alguma coisa desse tipo. Então, essa reflexão, esse pensamento, serve para a gente levar para a nossa prática, tá? Como profissionais. Então, esse valor que a gente precisa dar para o indivíduo quando ele está enfermo, né? Se ele tem alguma situação, algum alimento que naquele momento ele acharia que ele conseguiria se alimentar melhor, né? E a gente faz essa orientação muitas vezes para o indivíduo que está inapetente. Então a gente conversa com o familiar, a gente conversa com o paciente, isso agora pensando no paciente que não está hospitalizado, né? Então a gente consegue também fazer essa orientação. A gente trabalha muito isso dentro da oncologia, né? Paciente que está em quimioterapia, que normalmente eles perdem muito apetite porque tem alterações no paladar e tudo mais. Então, a gente pede para a família ter um pouco de paciência, né, com ele e esperar ele sinalizar. Falar, então, espera ele acordar, né? Espera a gente ver e deixa ele pensar um pouquinho naquele dia o que ele acha que ele conseguiria comer. Ou se naquele dia ele tem vontade de comer alguma coisa. Né, algum alimento que ele gosta, não sei, às vezes é uma polenta com molho, às vezes é um estrogonofe, ou uma sopa, num dia que tá mais friozinho, hoje eu acho que cairia bem uma sopa, ou fruta, uma salada de fruta, mas na hora do almoço, é isso que ele vai comer, melhor do que a gente pensar só numa refeição salgada, né? E deixar também ele colocar isso, né? Do que seria mais apropriado para ele naquele momento, ok? Muito bom, bons estudos para vocês e até daqui a pouco.